O primeiro vídeo, pessoal, ficou com uma qualidade ruim porque o celular estava descarregando. Mas é só o primeiro vídeo, beleza? Então acompanhe o vídeo na prática. Estamos aqui em uma reforma, pessoal. É o seguinte. Aqui era um quadro monofásico. Tem até a marca dele aqui, ó. Nesse marca de cimento aqui. Era um quadro monofásico. E agora vamos colocar esse quadro aqui bifásico. De 24 disjuntores. Aí eu fiz até o corte aqui na parede. Aqui na parte de baixo eu vou colocar uma caixa de passagem. Porque essa fase A aqui, ó. Ela está curta, entendeu? Não chega lá no quadro. Então aqui temos a fase A de 16 milímetros e aqui em cima temos a fase B também de 16 milímetros. Então a fase A chega por baixo e a fase B chega por cima. A fase A não está dando tamanho, né? Está curta. Então vou colocar uma caixa de passagem aqui, fazer conexão e aumentar o tamanho da fase. E agora eu vou colocar esse quadro aqui na parede, nesse poste aqui, vou fixar. Aí depois vou mostrar para vocês como que ficou o resultado, beleza? Aqui no 3D, pessoal, vou mostrar para vocês como que eu fixei o quadro bifásico na parede. Esse quadro que vocês estão vendo é o quadro monofásico que era existente. Então tive que fazer um corte na parede para poder retirar esse quadro monofásico e depois instalar o quadro bifásico um pouco mais para cima. Esse quadro monofásico estava com altura de 1,40 m e o quadro bifásico eu coloquei com altura de 1,70 m. 1,70 m porque já é uma altura boa para poder mexer no quadro. Então, como que eu tive que colocar o quadro um pouco mais para cima, os cabos fase e neutro que era existente do quadro ficou curto. Então, eu tive que instalar uma caixa de passagem mais embaixo do quadro. Aí, nessa caixa de passagem, eu fiz a conexão, fiz a emenda dos cabos fase e neutro para chegar até no quadro. Agora acompanhe na prática o quadro já fixado na parede. Aí pessoal, o quadro já está fixado. Essa caixa de passagem embaixo, eu tinha até falado com vocês que os cabos ficou curto, fase A e neutro. Aí eu vou fazer uma emenda desses dois cabos até chegar no quadro. Esses outros cabos mais finos aí é de 2,5, que é do painel da televisão. Aí eu também vou fazer uma emenda para chegar até no quadro. A altura do quadro ficou com 1,70 m. A largura desse quadro é 29 centímetros. A altura do quadro é 36 centímetros. Aí a fase A chega por baixo, aqui, e a fase B vai chegar por cima. Eu vou identificar os circuitos e depois eu mostro para vocês, entendeu? Vou dar um zoom aqui agora, vou mostrar para vocês como que vai ficar o barramento. O barramento, olha só, ele tem um furo no meio, tá vendo? Para poder fixar no quadro. Aí eu vou mostrar para vocês como que vai ficar no quadro lá. Os dois barramentos vai ficar aqui embaixo no quadro. Vou fixar com parafuso, né? Esse parafuso do meio. Esse barramento da direita vai ser barramento de neutro e esse da esquerda vai ser o barramento de terra. Beleza? Eu vou fixar aqui, fazer as conexões, aí depois eu volto para mostrar para vocês.
Aí pessoal, o quadro já está finalizado, montado. A fase A aqui chega por baixo, a fase B chega por cima, né? O quadro monofásico ficava aqui, falei com vocês no vídeo anterior, por isso que uma fase chega por baixo, a outra chega por cima. As duas fases saem aqui do disjuntor geral e chega aqui nos dois DPS. Está identificado aqui em cima aqui também, ó, fase A e fase B. Depois é derivado para o DR aqui, fase A nesse primeiro borne e fase B no terceiro borne. Isso aqui foi derivado no terceiro borne aqui por causa desse diagrama aqui. Para esse botão teste aqui funcionar, tem que ser no borne 1 e no borne 3. Vou dar um zoom aqui depois para mostrar para vocês. Aí essa fase aqui, a fase A sai aqui embaixo, fase B sai aqui nesse terceiro borne, chega aqui em cima no barramento tipo pente bifásico. Aí alimenta esses 6 disjuntores aqui. 2 disjuntor é bifásico. O primeiro disjuntor é de 16 amperes, o segundo é de 20 amperes para as tomadas, o segundo é bifásico de 20 amperes para o ar-condicionado, terceiro aqui, o quarto é de 25 amperes para a cozinha, com cabo de 4 milímetros, 50 amperes é para o chuveiro, 50 amperes, e o último bifásico de 20 amperes é para o forno 220. Vou mostrar para vocês aqui um zoom, essa parte de cima aqui. Vocês vão entender por que eu derivei aqui com cabos e não fiz com barramento. O borne aqui não é na mesma posição do DR, os bornes dos DPS. Agora aqui na parte de cima é o que eu tinha falado com vocês sobre o furo, o borne aqui do DPS com o borne do DR. Tá vendo que o borne do DR desse fabricante aqui é mais longe, fica longe do borne do DR, não fica na mesma direção não. O borne do DPS está bem próximo aqui da borda e o do borne do DR está lá longe, tá vendo? Então, se colocar um barramento bifásico aqui, ele vai ficar todo torto. Olha aqui o diagrama do DR. O botão teste está conectado no borne do neutro, aqui embaixo, e no borne 5, borne 5 e 6, que é esse terceiro aqui, ó, do DR. Então tem que alimentar uma das fases, esse terceiro borne aqui. Beleza? O disjuntor geral é de 63 amperes, 220. Os DPS classe 2, coloquei de 45, mas poderia ser menor também, não tem problema. 275 volts. Aqui na minha região a tensão é 127, fase neutro, então poderia ser também um DPS de 175 volts. Pessoal, aqui no 3D vou mostrar como que ficou a ligação do quadro bifásico. Como tinha poucos circuitos, eu decidi passar os cabos atrás do trilho DIN, mas isso não é uma regra, vocês podem passar os cabos na frente. Mas caso tiver muitos circuitos, vocês não vão conseguir passar os cabos por trás, porque tem pouco espaço. O disjuntor geral está no lado esquerdo do quadro, então eu passei com a fase A no eletroduto da esquerda. O neutro eu passei pelo outro eletroduto, porque vai ser conectado no DR, que está no lado direito do quadro. Os cabos fase e neutro é de 16 mm, então usei um conector split bolt também de 16 mm para poder emendar os cabos. Depois usei uma fita isolante e uma autofusão para fazer conexão. Com o aterramento do circuito 2 eu passei no lado esquerdo, e com o cabo fase e neutro do circuito 2 eu passei no lado direito, porque o barramento de terra está no lado esquerdo e o barramento de neutro está no lado direito. No quadro, passamos a fase A atrás do trilho DIN para depois conectar no disjuntor geral, e o neutro já deixamos para depois conectar no DR. O neutro e o terra do circuito 2 conectamos no barramento, e a fase deixamos para depois conectar no disjuntor do circuito. A fase B chega por cima, porque a fase A já era existente no quadro monofásico e chega subterrâneo no quadro. A fase B só consegui passar ela por cima, até chegar no quadro bifásico.
Agora, instalamos o disjuntor geral, os dois DPS para cada fase, o DR tetrapolar e os disjuntores dos circuitos. Saímos com as duas fases do disjuntor geral e conectamos nos dois DPS. Depois, conectamos a fase A no primeiro borne do DR e a fase B no terceiro borne do DR. Instalamos um barramento tipo pente bifásico e os dois conectores genéricos nos disjuntores dos circuitos. Agora saímos com as duas fases do DR e alimentamos o barramento tipo pente bifásico. O neutro que sai do DR conectamos direto no barramento de neutro. E por último, instalamos um pedaço de barramento monofásico na saída dos DPS e conectamos o condutor de aterramento nesse barramento monofásico. E aí pessoal, o que vocês acharam desse vídeo do quadro bifásico na prática e no 3D? Vocês querem mais vídeos assim como esse? Comente aqui embaixo no vídeo. Já aproveita e se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. E muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.